Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas. Cientificamente, há dados que comprovem o percentual de casos de câncer abaixo nas mulheres abaixo de 50 anos. Como é que está isso aqui no Brasil? Veja bem, no Brasil nós temos um problema da subnotificação e da grande dificuldade de acesso. Então temos informações que a grande maioria das mulheres brasileiras sequer tem acesso a um exame de mamografia, pela própria dificuldade imposta pelo Sistema Único de Saúde a esse acesso. Segundo lugar, as evidências mostram que quase 40% das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama é abaixo dos 49 anos. Então, essa portaria, além de contrariar uma lei de 2008, ela condena à morte ou a sequelas graves mulheres numa faixa etária importantíssima dos 40 aos 49 anos, porque essa portaria restringe exatamente a possibilidade dela fazer esse exame, a não ser que a prefeitura pague. O que antes era pago pela União, a União se retira, não coloca mais dinheiro e fica por conta da prefeitura ou do Estado pagar essa conta. O pagamento é irrisório, então não é isso que nós médicos estamos reclamando. O que estamos dizendo é que pessoas estão sendo condenadas à morte por questões econômicas, que um governo está restringindo economicamente a sua atuação no SUS, o governo federal, a União, mas não se preocupa em gastar dinheiro na publicidade, como foi ano passado no Ministério da Saúde, um aumento de 20%. Isso é que é inaceitável nesse país. As mulheres desse país precisam se revoltar contra essa violência ao seu corpo, à sua saúde, aos seus direitos. Concretamente, já começou a ser rejeitado o exame Sim. abaixo dessa faixa de 50? Sim, aonde temos sistema de comunicação e de registro e informação bem avançados, como é o estado do Paraná e a própria capital Curitiba, já estamos sendo informados da rejeição da marcação com restrição da realização de mamografia bilateral diagnóstica, aquela que rastreia o câncer de mama precocemente para mulheres entre 40 e 49 anos, o que é extremamente grave e prejudicial à saúde da mulher. Como pode aumentar a mortalidade? Eu não tenho esses dados estatísticos e peço que dirijam essas perguntas ao presidente da Sociedade de Mastologia, de Ginecologia e Obstetrícia e também a da Radiologia. Eu só sei que basta uma pessoa deixar de ser diagnosticada para a tragédia familiar e para a importância para o médico, onde cada paciente tem muito mais valor do que qualquer número estatístico. O exame unilateral também é um problema. Veja bem, o exame unilateral, você tem 2 pulmões, faz raio-x de tórax e olha os 2. Você tem 2 rins, você não examina um só. Então a mamografia unilateral é a maneira como países pobres, países que não se preocupam com a qualidade da atenção, que não ligam para a saúde do seu povo, vão utilizar. Então, no momento hoje, isso não é mais preconizado. A mamografia diagnóstica que rastreia o câncer de mama e salva vidas e diminui a mortalidade é a mamografia bilateral diagnóstica. Com relação à disponibilidade dos mamógrafos no Brasil, ainda existe também disparidades entre os estados e falta de manutenção? Sim, esse é o grande problema desse país. É um país que investe pouco na prevenção, é um país que não tem mamógrafos suficientes, ou quando tem, não são de boa qualidade e ainda tem muita gente que não tem sequer o acesso. Enquanto não se resolve isso, esse governo restringe mais ainda o acesso de mulheres numa faixa etária importantíssima como dos 40 aos 49 anos. Isso é condenar à morte essas pessoas. Poderia falar textualmente em mamografia unilateral? Eu penso que sim, eu tenho todas essas informações das sociedades de especialidade, eu li a portaria, o que se observa é que passou a existir uma restrição para onde não existia. A lei de 2008 não fala em restrição para mulheres de 40 a 49 anos. Fala que todas as mulheres, a partir dos 40, terão direito a esse exame preventivo. Essa portaria é que diz, não, só a partir de 50, antes dos 40, antes dos 50, terá que ser unilateral, a não ser que o município complemente. Então, como eu falei, é a União se desonerando de despesas e passando essa despesa para o município, que também tem
sérias dificuldades de caixa, porque hoje os municípios estão empobrecidos. Não há mais pacto federativo. Todo o dinheiro arrecadado em tributos vai para a União. Hoje, quem é rico é a União. Os municípios são pobres. Com a União se retirando, quer dizer, aumenta mais ainda o caos na saúde pública. O Conselho Federal de Medicina apoia a atitude dessa médica, que teve a coragem de fugir de uma situação que lhe era totalmente desfavorável. $400, em torno de R$900 por mês, enquanto o médico argentino, o médico português, o espanhol, os poucos que vieram, recebem R$10.000. Então, essa desigualdade no tratamento nós denunciamos desde o princípio. Eles vivem vigiados, têm restrição de liberdade de ir e vir. Temos informações de médicos que no Sergipe participaram de um evento feito pelo Conselho Regional. 2 médicas, quando começou a dar 5h30, 6 horas, ficaram apavoradas porque elas tinham que estar recolhidas às 6 horas da tarde no seu alojamento. É uma semi-escravidão. Nós denunciamos isso na Organização Internacional do Trabalho, na Organização Mundial de Saúde, no Ministério Público Federal do Trabalho. Temos uma ação de inconstitucionalidade, vamos levar, inclusive, cópia do contrato que ela fez com a sociedade mercantil que faz o comércio de médicos cubanos. Essa mulher é uma semi-escrava num país democrático ainda, como o Brasil, e isso precisa ser levado, inclusive, à Costa Rica, na Corte Internacional de Direitos Humanos. Essa mulher corre risco de vida, essa mulher corre risco de ser repatriada. Então, nós vamos apoiar qualquer ação que ela necessite para protegê-la e penso que esse país não será dado asilo, o Brasil não dará asilo porque o advogado-geral da União já havia dito em agosto do ano passado que eles não teriam direito a asilo. Então, ela corre o risco de ser repatriada para Cuba e ainda sofrer represálias naquele país. Essa mulher precisa de proteção. Nós já havíamos anunciado que os médicos na Venezuela, os cubanos na Venezuela e na Bolívia, mais de 5.000 fugiram para Miami e ela é a primeira a ter assim notícia oficial de que ela fugiu. Tenho certeza que muitos outros virão e todos terão o apoio do Conselho Federal de Medicina. Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.